Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10:27. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. E a gente terminou no vídeo passado com esses 2 versículos, certo? E que lembrando que essa meditação é uma oportunidade para que você, se estiver longe dos caminhos de Deus, possa se voltar para Ele, ouvindo a voz dele chamando você, ouvindo a voz do Senhor Jesus, porque se você é ovelha do Senhor Jesus, mas está perdida ainda, você vai ouvir essa palavra, você vai ouvir a voz dele e você vai começar a segui-lo. Você vai começar a ter um compromisso com ele, através da sua fé, a partir da sua fé. Porque o Espírito Santo, ele está aí fazendo a obra nesses últimos dias, tocando na alma das pessoas, porque é isso que Jesus quer fazer, é tocar na minha alma, para que possamos reconhecer que só Ele é o Senhor, é o Salvador, para que possamos reconhecer a voz dele como o nosso único pastor, o pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, elas conhecem a voz do seu pastor e elas seguem o seu pastor. Porque uma ovelha sem pastor fica perdida, fica por aí correndo risco de vida. Uma ovelha é um animal dócil e ele precisa de cuidados, ele precisa de alguém que guie ele, que guie a ovelha. A mesma coisa somos nós, seres humanos. Não podemos viver nesse mundo alheios à vontade de Deus, alheios às coisas de Deus. Precisamos estar ali com ele, buscando a presença dele. Então ele vai se fazer presente como o nosso bom pastor, que vai nos guiar ao caminho certo, a pastos verdejantes, a águas tranquilas de descanso. Então é para isso que o Senhor Jesus, foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos mostrar o caminho da salvação. E ele mostra esse caminho através do seu Santo Espírito, que ele mesmo nos batiza com o Espírito Santo, quando há uma entrega verdadeira da nossa parte a ele. Então, tudo o que Deus quer é ter um casamento com a gente, fazer um pacto de fidelidade conosco. Mas nesse compromisso é necessário as 2 partes estarem de acordo. Ele, que já está de acordo, é claro, ele mandou o seu Filho por nós, e nós reconhecermos ele, nosso Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador de nossa alma. Reconhecermos a Jesus como o Filho de Deus. Quando isso acontece, quando há essa revelação, quando o Espírito Santo nos revela isso, que Jesus é o Filho de Deus, começamos a crer verdadeiramente nele, entregamos a nossa vida, a nossa alma a ele. E é isso que tem que acontecer com cada um de nós. Amém? Então vamos continuar a meditação aqui. Vamos iniciar uma nova parte desse capítulo 6, que o título é Médiuns conscientes ou inconscientes. Nem sempre as pessoas que estão sendo usadas pelos demônios têm consciência disso. Muitas vezes, em nossas reuniões públicas, oramos pela libertação das pessoas e os espíritos demoníacos se manifestam em algumas delas. Costumamos pegar aquele que se manifesta de maneira mais atrevida para mostrar às pessoas que aquela entidade incorporada realmente é. Então, a gente vê nas reuniões, a gente vê que há uma diferença entre os demônios. Tem aqueles que são mais atrevidos, como está dizendo aqui,
eles falam mais, eles são mais audaciosos. Para você ver, né? São espíritos imundos que já estão condenados, eles já perderam, eles já foram derrotados, mas eles não dão o braço a torcer. Eles simplesmente ficam ali, eles não querem, eles não aceitam a derrota. Eles já são derrotados, mas eles não aceitam essa derrota. É tanto que eles vão até o fim para conseguir uma alma. Tanto que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais audaciosos. Tem uma palavrinha que usa no versículo, que eu não estou lembrando. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais assim, sabe? Insistentes do que os filhos da luz. E eles ficam ali, a gente vê na manifestação que muitos não querem sair. Eles são expulsos ali naquele momento e tem hora que eles voltam, né? Parece que ficou tudo bem depois de expulsar. Aí, de repente, eles voltam. Teve uma pessoa que quase que ia caindo porque recebeu de novo, rapidamente, novamente, o espírito voltou para ela. E ficou ali, o pastor embolando com aquele espírito por quase meia hora ou mais, porque o espírito não queria dar o braço a torcer, não queria ir para o abismo, não queria ficar ali. Então a gente vê que tem uma certa diferença entre os espíritos, né? Tem uns que são assim, tem outros que são mais calados, eles não falam muito, não querem falar. E a autoridade ali, mandando eles falarem, eles dizerem o nome, o que é que eles estão fazendo, e eles ficam ali emburrados. Tem uns que são assim, tem outros que já são, a gente vê mesmo a maldade, né? A gente vê que eles... É algo assim bem... A gente vê, né? A maldade em si que há neles, né? O ódio pelo ser humano, por Deus. Com relação assim a Deus, eles não falam Deus, eles falam homem de branco, né? Ela veio buscar o homem de branco, essa desgraçada veio e o homem de branco me impediu de fazer tal coisa e ela chegou até aqui. Eles tentam impedir a pessoa de ir para a igreja. Eles tentam impedir a todo custo das pessoas se voltarem para Deus. Então, tá aí uma verdade, né, que fique bem clara para todos, né? Muitas vezes a pessoa tá desanimada, muitas vezes ela tá sem querer ir para a igreja, né? Ela se afastou, ela deixou de ir, ela deixou de perseverar. Isso é espiritual. O espírito imundo, ele fica colocando pensamentos de desânimo, de tristeza, né? Não vale mais a pena. Não, isso não vai resolver nada. Eu já fui para a igreja e não resolveu nada. Eu já fui e não aconteceu. Não vou mais. Eu posso buscar em casa. Eu não preciso, porque em casa mesmo eu faço minhas orações, eu vejo as coisas na TV, eu posso fazer tudo em casa. Mentira, é mentira. A pessoa não... Poxa, vai fazer em casa. Às vezes a pessoa em casa tá com a família e tudo mais, um monte de gente dentro de casa, só pensando em fazer outras coisas, pensando nas coisas do mundo, vai fazer as coisas de Deus em casa. A pessoa... gente, pelo amor de Deus, né? A pessoa tem que estar firme mesmo. Bem ligada, bem focada, bem... Pra gente que tá indo na igreja é difícil. Já é uma guerra, já é uma luta para sacrificar muitas vezes. Uma oração de madrugada. Para mim, por exemplo, é até mais sacrifício do que jejuar. Acordar de madrugada, porque é aquele sono, a gente bota o alarme, eu oro ao Senhor, meu Deus, me ajuda a acordar de madrugada,
me acorda e me levanta. Aí o Senhor vai, me acorda. E tem ver que ele me levanta de um jeito, do glória a Deus, aleluia. Mas tem outras vezes que eu olho pro relógio, aí é a hora de se levantar. Eu vou, coloco o celular lá e vou dormir de novo. Parece, às vezes, talvez seja involuntário. Mas é aquele sacrifício. É um sacrifício acordar de madrugada. Mas, glória a Deus, vamos continuar, vamos perseverar. A gente não pode desistir, né? Então, voltando aqui, esses espíritos, eles fazem de tudo para a pessoa ficar longe de Deus. Essa é a questão. É para ficar longe de Deus. Quanto mais a pessoa estiver longe de Deus, longe das coisas de Deus, longe da igreja, porque ali na igreja a pessoa está ali ouvindo a palavra. E aí, imagina, até dentro da igreja, eles atuam, eles cegam a pessoa, tapam os ouvidos delas e elas ficam sem entender. Que eu falei uma experiência que a gente teve na reunião uma vez, né? Que o demônio estava cegando. A mulher já estava manifestada na reunião. Para que ela não entendesse nada do que estava sendo dito ali, da pregação. Para você ver, é guerra. Então tem cada um parece que tem uma certa personalidade, né? Tem uns que são mais atrevidos, outros que são mais calados, outros falam demais, outros, né? Fica ameaçando o pastor também, eu vou te pegar, eu vou, né? Fica ameaçando o pastor, fica. Aí o pastor diz, pra me pegar, você primeiro vai ter que passar por aquele nome ali, aí aponta pro nome do Senhor Jesus. Em alguns casos, a pessoa está possuída por milhares de demônios malignos, espíritos malignos. E após mandarmos todo o mal embora, ela fica espantada e até mesmo sem saber onde está. A gente já viu também muitas situações assim, em que a pessoa estava cheia, milhares de demônios. A gente imagina, né? Um só demônio faz um estrago, imagina milhares deles, num corpo só, disputando uma alma só. Olha a situação. E a gente vê isso registrado na palavra, né? Nos evangelhos. Aquele gadareno, né? Tava com uma legião. Imagina, meu Deus, a cabeça desse homem, né? Porque eles atormentam, eles, né? Tá amarrado e repreende em nome de Jesus. E a pessoa realmente fica assim, quando ela volta, ela fica assim, meu Deus, né? Certa vez fomos orar por um rapaz que estava trancado em seu quarto havia 4 meses. Isso tudo aqui, gente, é pra gente ter entendimento de como é que os espíritos, eles trabalham, tá? Então, essa meditação é uma oportunidade para você se voltar para o Senhor Jesus e tudo mais, e para a gente entender como é que eles atuam. Que às vezes parece estar tudo normal. Isso é normal, não sei o quê. As pessoas não entendem, não conseguem enxergar o sobrenatural das coisas. Então, isso daqui, essa meditação, é para entendimento, para a gente ter o conhecimento de como o espiritual ele é bem ativo, como é que o mal ele trabalha, para a gente buscar se proteger, para a gente buscar pela salvação da nossa alma, para a gente buscar se armar contra esses espíritos imundos, para a gente estar bem ligado, para a gente estar vigiando e orando, tá? Então aqui são experiências que são relatadas aqui, são testemunhos de pessoas pastores, né, bispos, homens de Deus, homens que foram chamados por Deus para estar ali ajudando essas pessoas, ajudando as almas a se libertarem. Isso tudo aqui é um testemunho. Esse livro são experiências
de vida, certo? São testemunhos aqui de situações que aconteceram. Isso tudo aqui Deus deixa. Claro, Deus deixou a palavra. O mais importante de tudo é a palavra, porque tem espírito e vida. Mas os livros, né? O livro que vem, né? Que é escrito por uma pessoa que tá ali vivendo a coisa, né? Tá ali tendo experiências, está descobrindo ali como é que o mal atua, como é que é o mundo espiritual. Isso aqui é importante para a gente também, para a gente estar ligado. Porque tem coisa que não é normal. Tem sim situações que é físico, tem enfermidades que são físicas. Mas há enfermidades que são espirituais. Então não vai curar, não vai libertar a pessoa de uma enfermidade espiritual agindo com armas físicas, dando remédios físicos, tentando solucionar com algo físico. Não, tem que ser no espiritual. Tem que buscar as armas certas, tem que buscar o remédio espiritual. E na maior parte das vezes, no geral, todos os problemas do ser humano são resolvidos pela presença de Deus, pelo poder de Deus. Deus é tudo, gente. Deus é o nosso remédio, Deus é tudo. Claro, tem momentos que a gente vai, toma um remédio, né? Toma uma medicação e tudo mais. Deus deixou o entendimento, a inteligência para o homem. O homem, através da inteligência de Deus, criou para si métodos para se curar o corpo. Então, a medicina, ela cura o corpo. Isso a gente vê isso quando a gente parte para uma situação que é espiritual. A medicina não consegue curar, como a depressão. A medicina só como é que se diz? É um paliativo. É um paliativo. Então dá remédio, mas a pessoa fica pior, fica dopada. Ela não vai viver, ela vai vegetar. Então a gente vê nessa situação, tem coisa que sim, a medicina, né, cura o corpo, né, ajuda na cura do corpo. Mas para você ver o poder da fé, no nome de Jesus, o poder da fé no que está escrito, cura tanto físico quanto espiritual, é tudo. Então a gente está aqui, a gente tem que ter sempre um entendimento que a gente mantenha sempre na nossa mente. Quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, a gente começa a viver pela fé. Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. Né? Então a gente tem que ter cuidado para a gente se entregou, a gente está na caminhada, estamos vivendo pela fé. Mas aí o tempo passa, aí a gente tem que o quê? Fazer manutenção disso, para a gente não voltar a ser como os incrédulos. A gente tem que se manter usando a nossa fé. É um músculo, a fé é um músculo que tem que ser exercitado todo dia, toda hora, se possível. Toda hora, claro, porque a gente está aqui como peregrinos nessa terra. A gente está em terra alheia. A gente está por aqui peregrinando. A gente está aqui como Abraão, como Isaac, como Jacó, vivendo em tendas, vivendo no meio do deserto. Imagina, a gente está no meio do deserto. Para quem crê no nome do Senhor Jesus e busca viver pela fé, a gente está no deserto. Esse mundo é o deserto. E tem um monte de gente por aí sedenta de água viva. E a gente tem a água viva. Então a gente vive pela fé. A gente não vê as coisas, o espiritual. Mas a gente, o quê? A gente sabe que existe uma recompensa, que existe uma morada eterna esperando pela gente. Então a gente vai buscar, continuar caminhando pela fé. Então a gente precisa se manter. Porque a gente está numa guerra espiritual. Os espíritos, eles não querem saber, não faz distinção, não. Se a pessoa é boazinha, se
se ela faz isso, se ela faz aquilo, se ela tem algum cargo na igreja. Não, eles não querem saber de nada, não. Eles só querem a alma. Então, a gente tem que estar vigiando e vivendo na fé. Amém? Então, tudo isso aqui que é falado aqui é como um testemunho de pessoas que passam por isso, de pessoas que estão ali vivenciando na obra e tudo mais, para que isso possa nos edificar, tá bom? Para a gente não vacilar. Certa vez fomos orar por um rapaz que estava trancado em seu quarto havia 4 meses. Você tem ideia do que é uma pessoa estar trancada no seu quarto há 4 meses? Então a gente vê, olha só a guerra espiritual que esse rapaz estava passando, né? Com certeza depressão e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Oramos por ele, mas nada aconteceu. Entretanto, quando pusemos as mãos sobre a mãe daquele jovem que já frequentava, olha só os detalhes, velho. Olha só. O rapaz estava trancado no seu quarto há 4 meses. Eles oraram pelo rapaz, mas nada aconteceu. Mas quando colocaram a mão para a oração sobre a mãe do jovem, que já frequentava uma igreja evangélica, o demônio se manifestou nela. Depois de libertar, ela nos disse que via tudo. Ela nos disse que via tudo, mas não conseguia se controlar. Havia uma força muito grande dentro dela que a fazia agredir as pessoas. Tentava falar, mas não tinha domínio sobre os seus sentidos. Assim acontece com muitas pessoas envolvidas com o espiritismo, como já explicamos anteriormente. O diabo e seus demônios usam diversos métodos para levar a cabo a sua obra de opressão e destruição da humanidade. Então, se envolver com essas coisas, olha aí o que é que acarreta, né? O que se planta, se colhe. Se a gente planta ficar nos caminhos de Deus, então o resultado vem. Uma vida de paz, de plenitude, de alegria. Vai ter lutas, vai, mas a gente tem o Deus Todo-Poderoso dentro da gente. Mas e quando a pessoa planta o mundo espiritual do mal? Sem saber, mesmo que seja sem saber. Vai colher. Infelizmente. Mediunidade de transporte. Muitas pessoas ficam espantadas quando consultam um médium e este, sem as conhecer, revela detalhes de suas vidas. A mediunidade divinatória é muito praticada pelos espíritas, sendo que os métodos usados são os mais diversos. Muitos adivinhos ou profetas têm enriquecido por intermédio desse negócio fácil e lucrativo. Na Umbanda e no Candomblé, quase sempre é um caboclo ou um orixá que adivinha. Muitas vezes, porém, o médium faz o serviço sozinho. Os métodos usados pelas forças das trevas para atrair e enganar as pessoas com adivinhações são muitos. Os mais comuns são jogo de búzios, cartomancia, suposta adivinhação por meio de cartas de baralho, bola de cristal, hidromancia, suposta adivinhação por meio da água, explosões com pólvora. Meu Deus, o povo usa de tudo. O povo não, né? Os demônios que despertam as pessoas para ficar fazendo essas coisas. Essa questão da hidromancia
suposta adivinhação por meio da água. Sabia que os demônios, eles gostam de água? Você pode perceber que o ser humano tem uma grande porcentagem de água no corpo, né? Você pode perceber também que as regiões em que tem mais assim, mar, rios, cachoeira, esses lugares assim, né, que tem água, é onde tem mais ação demoníaca. Gente fazendo trabalho, macumba, etc. Feiticeiros, essas coisas assim. Aí tem a questão tem eles nos... tem a Iemanjá, né? Tem isso, tem... É porque eu vi uma pregação uma vez que o pastor, ele falou sobre isso. Ele estudou bastante e ele estava falando sobre isso. Aí eu quis só explanar aqui para vocês. Eu não lembro muito bem do que ele falou, mas ele falou sobre isso, sobre a questão da água, com relação aos espíritos imundos. Então a gente vê que eles também atuam de alguma forma com relação à água. Mas será que há adivinhações mesmo? A resposta é não. A verdade é que quem procura esse tipo de recurso quase sempre está comprometido com um ou outro espírito demoníaco. Quando não está comprometido, pelo menos tem um ou outro demônio que o rodeia, causando problemas. Para você ver, né? Então, a pessoa que vai atrás dessas coisas, ela simpatiza com essas coisas, né? Negócio de cartomante, lemão, né? Que ele nem citou aqui, lermãos, esse negócio de búzios, né? É porque já tem um espírito maligno ali na vida da pessoa, conduzindo a pessoa a procurar essas coisas. Então, um exemplo, a gente não iniciou o vídeo falando dessa questão aqui, desse versículo aqui, as ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, quando uma pessoa, ela finalmente se volta para o Senhor Jesus, é porque dentro dela havia algo, pelo menos um ponto de justiça dentro dela, para ela ser atraída por Deus, por Jesus. A mesma coisa são os espíritos imundos. Se a pessoa é atraída por essas coisas, que é o engano, né? Isso aqui é engano, né? Adivinhação e tudo mais, jogo de búzios, tudo engano. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então a pessoa, ela é atraída por essas coisas que são um engano. É porque dentro dela há algo mal, entendeu? Porque dentro dela, ou rodeado, como tá dizendo aqui, ou tem um demônio rodeando ela, para ela ser atraída por essas coisas. Então, assim, da mesma forma que a pessoa, quando ela é atraída para Jesus, ela pode estar no pecado, ela tá ali pecando e tudo mais, mas chega um ponto em que Deus toma ela para si. Então, porque dentro dela havia alguma coisa, Deus viu dentro dela uma sinceridade, uma humildade, um pingo de justiça dentro dela, que a fez ser atraída para o bem. Ela ouviu a voz de Jesus e ela começou a seguir Jesus. Então, da mesma forma, o mal, quando a pessoa se envereda por esses caminhos aí tortuosos, ela está sendo rodeada por demônios, ou dentro dela já tem algum que esteja dando um empurrãozinho, né? Para a situação dela piorar ainda mais, para ela mergulhar nas trevas. Ao consultar um médium, o demônio que está na pessoa passa para o médium.
que passa a revelar a vida da pessoa. Olha, tá vendo? Ó, ao consultar um médium, o demônio que está na pessoa passa para o médium, e porque o demônio tá lá vivendo com a pessoa, né? Ele sabe da vida da pessoa. Tá lá vendo tudo. Então ele vai e revela e a pessoa pensa que, eita, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É muito engano. Quando há perguntas difíceis e o demônio não sabe responder, vem a mentira, é claro, porque são os filhos da mentira, do pai da mentira. Os demônios arriscam. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não. As artimanhas satânicas, porque ele não sabe de tudo, gente. Só quem é onipotente, onipresente, onisciente é Deus. Então eles são assim, eles são espíritos que tá aí destruindo o mundo inteiro com suas ações demoníacas, mas eles são limitados. Olha, não tem demônio, não tem doença, não tem nada que possa ser maior do que Deus. Não tem nada, porque tudo está no controle dele. Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Acabou. Então só basta a pessoa cooperar. Tem que haver a cooperação da pessoa. Por quê? Porque Deus ele quer um relacionamento com a pessoa. Deus quer um casamento com a pessoa. A gente vê que tem situações que a pessoa casa obrigado, né? Porque os pais obrigam, né? Antigamente tinha muito disso. Os pais obrigavam a filha a se casar com tal pessoa, né? Mas Deus não quer isso. Deus ele quer que a pessoa, de livre e espontânea vontade, se volte para ele. Queira ele, busque ele. Porque é um relacionamento, é um casamento. Tem que haver amor. Tem que querer. A pessoa tem que querer. De fato. A palavra que me veio ontem, que o Senhor me deu, foi o quê? Que não é por força nem por violência, mas sim pelo Espírito. Tem que ser pelo Espírito. Tem que haver uma confirmação aqui. Queira a presença de Deus. Queira o Senhor na sua vida. Queira fazer uma aliança com Ele. Veja o que aconteceu com os heróis da fé que fizeram aliança com Deus. Abraão fez uma aliança com Deus. Abraão morreu em ditosa velhice. Abraão, depois medita lá. Deus até hoje suscita filhos conforme a descendência de Abraão. Somos descendência de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi o pai da fé. Então, naquele momento em que Deus chamou Abraão da tenda, sai para fora da tenda, olha para o céu, vê se podes contar as estrelas. Um mar de estrelas, porque no deserto dá para ver um monte de estrelas. Vê se pode contar. E Abraão, não pode contar. Pois é, essa daí vai ser a tua descendência. Somos nós, até hoje, olha quantos anos já faz que Abraão já foi para o pai. E até hoje, ele tem filhos. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E de fato, por quê? Por causa de uma aliança que foi feita lá no início. É isso que Deus quer com todos nós. Uma aliança, um compromisso sério com Ele. As artimanhas satânicas são diversas, todas com o intuito de levar as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus, como a gente estava dizendo no início. Dessa maneira, os métodos adivinhatórios ocupam o lugar do Senhor Jesus e da palavra de Deus. A pessoa fica impressionada, né, com essas coisas, aí vai se afastando dos caminhos de Deus. Aí vai se enveredando por essas coisas assim de adivinhação. Eita, tá funcionando. Eita, é isso mesmo. Eita, ele sabe mesmo. Meu Deus,
Mentira. É mentira. E na minha família, tem exemplos dessas mentiras. Tem. Da pessoa que crê, que acredita nisso. Desses negócios de lemão, de cartas. Aí fica dizendo, não, na outra vida, olha só. Na outra vida, você era naquele... você teve uma outra vida. Olha só. Isso foi uma pessoa da minha família que ela tava contando isso pra gente. E ela contando, né? Isso daí que falaram pra ela. Que leram a mão dela, sei lá, que botou cartas pra ela e viram isso daí. Não, porque eu tinha na outra vida, olha só, já acreditando numa mentira, né? O homem só morre uma vez, tá escrito. Só morre uma vez, depois disso já vem o juízo. Tá escrito, procure, bote o Google aí pra você ver. A gente não vive não sei quantas vidas, como os espíritas dizem. Reencarnação, né? Você viveu uma vida, agora você veio no corpo de um cachorro, você já veio no corpo de um cachorro, você já veio no corpo de não sei quem. Tudo mentira. Aí, beleza, voltando a esse negócio que eu quero contar. Não, porque eu tive outra vida lá no tempo medieval, né? Aí eu fiquei com essa pessoa que eu tô hoje, com esse meu marido que eu tô hoje, que me traiu, né? Hoje ele me traiu. Só que isso já aconteceu em outra vida que eu tive. Aí, naquele tempo também, ele havia me traído. Aí por isso que aconteceu novamente isso. Só que naquele tempo, ele me traiu e eu fiquei com tanta tristeza que eu me suicidei. Eu pulei de um penhasco e me suicidei porque ele havia me traído do mesmo jeito que ele me traiu nessa vida aqui que eu tô agora. Olha só o engano. Isso, uma pessoa da minha família, né? Uma tia minha, que foi se consultar com esses negócios aí e disseram isso. E ela acreditou, né? Aí, não, tá acontecendo isso porque na outra vida isso aconteceu também. Ele havia me traído também e eu com tanta tristeza, com tanta raiva, me suicidei. Meu filho, olha, quem se suicida não tem mais jeito. Quem se suicida, tirou a própria vida, vai pro inferno direto. Vai, não tem salvação. Aí olha o engano que os espíritos traz pra pessoa. Aí a pessoa acha que isso tudo é verdade, aí vai crendo nisso. O problema tá no crer. Ela tá crendo numa mentira. Então, se morre crendo numa mentira, pra onde é que essa alma vai? Pro destino do pai da mentira. Por isso que só há uma salvação, só há um Deus, só a única verdade. A única verdade que existe, tá aqui. Tá aqui, isso aqui é espírito e vida, tá aqui. Então, não se engane, tá? Porque, olha, não tem Jesus. Olha, você pode olhar pra tudo. Ontem, por exemplo, eu fui no shopping. Aí colocaram lá um negócio. Sabe esse negócio que o povo coloca no shopping para entreter as pessoas? Colocaram lá onde era um supermercado. Colocaram um negócio que era uma casa mal assombrada, que era para os jovenzinhos entrar lá e ficar. É como se fosse um. Sabe esse negócio que o povo bota no shopping pra entreter as pessoas? É isso daí. Né? O povo bota negócio de jogo, só distrair a mente, né?
E tinha lá essa casa, era uma casa mal assombrada, e tinha um cenário assim. Era um cenário, lá dentro tava tudo escuro, a gente via, eu vi de longe, né, o povo abrindo a porta, aí tava tudo escuro lá dentro. Aí só Deus sabe o que é que tinha lá dentro, né, para os jovenzinhos se divertirem. Aí eu fiquei falando com meu esposo, olha só, quem foi que fez que teve essa ideia, né? Com certeza uma mente diabólica, né? Porque é negócio de terror, sabe? Pra dar susto nas pessoas e tudo mais. Aí meu marido disse, não, uma mente empreendedora. Ou uma mente empreendedora, né? Teve essa ideia. Porque tinha que pagar para poder entrar. Aí eu disse, realmente, uma mente empreendedora aliada com Satanás. Por quê? Porque tudo que não tem a ver com Jesus é mentira. É mentira, é Satanás que promove. Não tem por onde, gente. Olha, só tem uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Quem não tá ali, tá na rota da mentira. Qualquer coisa, você pode pegar qualquer coisa que esse mundo sugere. É mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Então, aquilo que não tem a ver com Jesus, aquilo que não tem a ver com Deus, aquilo que não promove salvação em Jesus Cristo, é mentira. É mentira. Deus é definido. Ele é simples, ele é definido, ele é único. Acabou. Ele mandou o seu único filho para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É sim, sim, não, não. Tá escrito. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem nada. É isso daí. Acabou. Ou segue o caminho da salvação, ou segue o caminho da perdição. É isso daí. Então, você crendo em Jesus, ou você não crendo em Jesus, Jesus não deixa de ser filho de Deus só porque você não crê. Deus não deixa de ser Deus só porque você não crê. Ele continua sendo Deus e você precisa crer para ser salvo. Ponto final. Acabou, não tem meio termo, não tem outro caminho a se seguir. Então, você passa a enxergar as coisas do mundo, meu Deus, é tudo mentira. A gente vive num mundo de ilusão. Mas quem já conhece a verdade, não se engana mais. Então você vê aquele jovenzinho tudo ali no shopping, aquela bagunça toda, aquela coisa. Ai, um dia eu passei por isso também. Um dia eu tava ali também. Eu tava nas trevas. Um dia eu também estava ali e apanhando de Satanás. Porque quem tá nas trevas tá apanhando do diabo. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele me libertou e me trouxe para a luz. Então, para acabar aqui, certo? Para não ficar muito longo, dessa maneira, os métodos adivinhatórios ocupam o lugar do Senhor Jesus e da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o ser humano vai se distanciando do seu Criador e, consequentemente, indo para o inferno. Assim, ele se envolve cada vez mais com os demônios e, consequentemente, com Satanás, perdendo a sua salvação. Aí aqui ele mostra uma imagem. Daniel Douglas Home, o rei dos médios, que acabou louco. Aqui é a imagem dele. Com certeza os espíritas conhecem. Daniel Douglas Home. É guerra, meus irmãos. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo 7, a gente vai falar sobre possessão e encostos, certo? Que esse vídeo tenha abençoado a sua vida de alguma forma, que os detalhes desse vídeo possam ter aberto o seu entendimento para as coisas de Deus, para o mundo espiritual
e que você possa estar cada vez mais nos caminhos da verdade. Você, eu, todos nós que desejamos ter a nossa salvação, que desejamos ter a nossa morada eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.